Tipos Psicológicos é um dos primeiros livros de Jung. Ao escrevê-lo, sob muitos aspectos, ele estava lutando com o desconhecido. Desde que o livro foi escrito, a ideia das 4 funções da consciência e do funcionamento da personalidade humana consciente, sob esse ponto de vista quádruplo, tem se mostrado muito produtiva. A ideia das 4 funções desenvolveu-se no pensamento de Jung e até se transformou no problema religioso dos 3 e do 4. Para os que não estão familiarizados com esse campo, é preciso traçar um breve esboço das 4 funções na psicologia de Jung. Em primeiro lugar, ele distinguiu 2 tipos de atitude: a extrovertida e a introvertida. Na atitude extrovertida, a libido consciente flui normalmente na direção do objeto, mas há uma reação contrária secreta inconsciente voltada para o sujeito. No caso da atitude introvertida, ocorre o oposto. A pessoa tem a impressão de que um objeto opressor quer constantemente afetá-la, objeto da qual ela deve afastar-se de maneira contínua. Tudo se abate sobre a pessoa que é constantemente oprimida por impressões, embora não perceba que secretamente está tomando energia psíquica do objeto e passando-a a ele através da sua extroversão inconsciente. Este diagrama mostra a diferença entre o introvertido e o extrovertido. As 4 funções, percepção, pensamento, sentimento e intuição, que podem ser extrovertidas ou introvertidas, produzem 8 tipos: pensativo extrovertido, pensativo introvertido, sentimental extrovertido, sentimental introvertido, etc. Suponho que o leitor conheça a organização das funções, isto é, que as 2 funções racionais, pensamento e sentimento, são opostas entre si, como o são as 2 funções irracionais, sensação e intuição. Os 4 tipos irracionais. O tipo sensação extrovertido com a intuição introvertida inferior. O tipo perceptivo extrovertido é representado por alguém cujo dom e função especializada é sentir e relacionar-se com objetos externos de uma forma concreta e prática. Esses indivíduos observam todas as coisas, cheiram tudo e, ao entrarem num ambiente, percebem quase que imediatamente quantas pessoas estão presentes. Além disso, eles notam a senhora fulana de tal estava lá e o que estava vestindo. Se fizer essa indagação a um intuitivo, ele dirá que não percebeu e que não tem a mínima ideia a respeito da sua roupa. O tipo sensação é um mestre em perceber detalhes. Um tipo que é tão apurado no campo dos fatos pode de repente ter premonições suspeitas, melancolia, ideias de possibilidades ruins, não sabendo como essas coisas afloram inesperadamente. É assim que, nesse caso, aparecia a função inferior. A intuição inferior é, em geral, egocêntrica. A pessoa tem com frequência uma espécie de atitude negativa, autodepreciativa. O que esse tipo de pessoa intui é comumente uma expressão do seu problema pessoal. O tipo sensação introvertido com a intuição extrovertida inferior. O tipo sensação introvertido dá a impressão de ser muito lento.
O que não é verdade. O que acontece é que a reação interna, que é rápida, caminha por baixo, e a reação externa se exterioriza de maneira atrasada. Assim, é o jeito das pessoas. Se lhe contamos uma piada pela manhã, provavelmente só irão rir à meia-noite. Esse tipo muitas vezes é mal interpretado e mal entendido pelos outros, porque não se compreende o que acontece com ele. Se conseguir expressar as suas impressões fotográficas artisticamente, eles poderão reproduzi-las através de pinturas ou por escrito. Tenho uma forte suspeita de que Thomas Mann era um tipo sensação introvertido. Ele descreve todos os detalhes de uma cena e, nas suas descrições, expressa plenamente a atmosfera de um ambiente ou de uma personalidade. Essa é uma espécie de sensibilidade que absorve os menores matizes e os mais íntimos detalhes. Os romances de Thomas Mann têm um caráter muito subjetivo, contudo, a intuição desse tipo diz respeito a acontecimentos mais coletivos. Ele capta as possibilidades e o futuro do ambiente externo. Como a função superior do tipo sensação introvertido é introvertida, a sua intuição é extrovertida e por isso geralmente se exterioriza graças a acontecimentos externos. Caminhando por uma rua, esse tipo, ao ver um cristal na vitrine de uma loja, perceberia de repente, graças à sua intuição, o seu significado simbólico. Todo o sentido simbólico do cristal irromperia em sua alma. Contudo, esse acontecimento foi provocado por um acontecimento externo, uma vez que a sua intuição inferior é essencialmente extrovertida. Naturalmente, ele tem as mesmas características ruins do tipo sensação extrovertido. Em ambos, as intuições são muitas vezes de caráter sinistro e, se não trabalhadas, levarão os conteúdos proféticos que irrompem a serem pessimistas e negativos. O tipo intuitivo extrovertido com sensação introvertida inferior. Na mitologia, a intuição é muito frequentemente representada pelo nariz. Quando alguém diz farejo a um rato, é porque a sua intuição lhe diz que há alguma coisa errada. Eu não sei bem o que é, mas posso senti-lo. Então, 3 semanas mais tarde, o rato sai do seu buraco e a pessoa fala: "Oh, eu farejei, eu tive um pressentimento de que havia alguma coisa no ar." Essas são as possibilidades futuras, os germes do que pode vir a acontecer. A intuição é, portanto, a capacidade de intuir o que ainda não é visível, possibilidades futuras ou potencialidades ainda não realizadas. O tipo intuitivo extrovertido implica essa capacidade ao mundo exterior e, consequentemente, alcançará um nível muito alto em perceber futuros desenvolvimentos exteriores ao seu redor. Tais tipos são com muita frequência encontrados entre homens de negócios. São empresários que têm a audácia de produzir e comercializar novas invenções. Encontramos-los entre jornalistas e muitas vezes entre editores. Eles sabem o que será popular no ano que vem. Apresentarão algo que ainda não está na moda, mas que em breve estará. Eles serão os primeiros a pô-lo no mercado. Os corretores de valores também têm uma certa habilidade em prever a alta de determinada ação, se o mercado estará em alta ou em baixa, e ganham dinheiro a partir disso. Esse tipo pode ser encontrado onde quer que haja algo novo fermentando, até mesmo nos ambientes mais espirituais.
eles estarão sempre na frente. É geralmente o artista criativo que gera o futuro. Uma civilização que não tem pessoas criativas está destinada à ruína. Assim, a pessoa que está realmente em contato com o futuro, com os germes do futuro, é a personalidade criativa. O intuitivo extrovertido que tem a capacidade de sentir o vento e saber como estará o tempo no dia seguinte, poderá também prever que determinado pintor ou escritor, completamente desconhecido, é o homem do amanhã, fenômeno que o deixará fascinado. A sua intuição consegue reconhecer o valor de tal pessoa criativa. Os indivíduos criativos são introvertidos e permanecem tão ocupados com as suas criações que não podem cuidar da promoção de suas obras. O trabalho toma tanto da sua energia que eles não podem se incomodar com a maneira como ele deve ser apresentado ao mundo, com a publicidade ou qualquer coisa do gênero. Além disso, qualquer tipo de objetivo envenena os processos criativos. Para funcionar, a intuição precisa olhar as coisas de longe ou de modo vago, a fim de captar um certo pressentimento vindo do inconsciente. Semicerrar os olhos e não olhar os fatos muito de perto. Se olhar com muita precisão para as coisas, o foco serão os fatos e o pressentimento não surgirá. É por isso que os intuitivos tendem a ser imprecisos e vagos. O tipo intuitivo introvertido com sensação extrovertida inferior. O tipo intuitivo introvertido tem a mesma capacidade do intuitivo extrovertido no sentido de pressentir o futuro, fazendo as conjecturas ou as premonições certas sobre as possibilidades futuras ainda não vistas de uma situação. Contudo, a sua intuição é voltada para dentro, e ele é primeiramente o tipo do profeta religioso, o tipo vidente. Num nível primitivo, ele é o xamã, que sabe o que os deuses, os espectros e os espíritos ancestrais estão planejando e que transmite as suas mensagens à tribo. Na linguagem psicológica, poderíamos dizer que ele conhece os lentos processos que ocorrem no inconsciente coletivo, as mudanças arquetípicas e que as comunica à sociedade. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, eram pessoas que, enquanto os filhos de Israel dormiam alegremente com as massas, sempre o fazem, de vez em quando lhes diz quais as reais intenções de Yahvé, o que ele estava fazendo naquele momento e o que ele queria que o seu povo fizesse. O povo, em geral, não gostava de ouvir essas mensagens. Há muitos intuitivos introvertidos entre os artistas e poetas. Geralmente são artistas que produzem um material bem arquetípico e fantástico, tal como Zaratustra de Nietzsche. Essa espécie de arte visionária geralmente só é entendida pelas gerações posteriores como representação do que ocorria no inconsciente coletivo da época. A sensação inferior desse tipo tem também dificuldades em perceber as necessidades do corpo e em controlar os seus apetites. O intuitivo introvertido frequentemente é tão inconsciente no que diz respeito a fatos externos que os seus relatos têm de ser tratados com o maior cuidado. Assim, embora não minta conscientemente, ele pode contar as mais espantosas mentiras simplesmente porque não percebe o que está bem à sua frente. Muitas vezes desconfio dos relatos sobre fantasmas, por exemplo,
ou parapsicológicos por essa razão. Os intuitivos introvertidos se interessam muito por esses campos, mas por causa de sua fraqueza em observar os fatos e de sua falta de concentração nas situações externas, podem contar os maiores disparates e jurar que são verdadeiros. Eles passam por um número absolutamente espantoso de fatos externos e não os assimilam. Deixo aqui indicações de leituras para quem deseja aprofundar o estudo deste tema. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.